Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Boa tarde, gente. Eu vou pular a parte da apresentação dos agradecimentos, porque eu tenho 10 minutos e gostaria de ter mais tempo para falar sobre esse tema e sobre a experiência que nós estamos vivendo nesse ponto de encontro. Em primeiro lugar, eu queria situar um pouco de onde eu vou falar, né? Acho que durante esse encontro, em alguns momentos ficamos uma certa contradição em relação a por que as pessoas usam drogas, a questão da dependência química, o que é essa dependência. Eu acho que é importante situar um pouco que eu vou partir da consideração de que as pessoas usam drogas porque elas são humanas, né? E o que significa ser humano? Ser humano significa ser atravessado por uma subjetividade, significa ser um sujeito que tem uma necessidade de prazer, mas que tem também uma falta, um vazio existencial e que a gente busca o tempo todo para encher esse vazio. Esse sujeito que é atravessado por um contexto sócio-histórico. E aí tem uma frase do professor Nery que é muito interessante em relação a um texto que ele escreve que chama Por que os humanos usam drogas? E que ele diz que os nossos nascimentos não são condições inelutáveis de destino, mas portam a semente do que poderemos ser. Não vou poder desenvolver essa frase, mas o que eu quero dizer é que as condições sociais das pessoas, dos usuários de drogas não cidadãos, que eu acho que é o tema dessa mesa, nem todo usuário de drogas é não cidadão, mas os que eu vou me referir aqui sim, né? Esses usuários de drogas são extensamente atravessado por essas condições sociais, por essa condição de miséria, e aí essa relação e esse encontro com a substância, ela, como diria também o professor Nery, vai ter um buraco maior, vai ter uma presença maior nessas pessoas. E aí, pensando um pouco na fala da colega pela manhã, de como é difícil para nós, profissionais de saúde, nos defrontarmos cotidianamente com essa situação de miséria da população que bate a nossa porta e que é esse público-alvo. Porque essa mesa aqui se propõe a falar de drogas, humanos e cidadania. Mas, na prática brasileira, cidadania ela é um privilégio das pessoas de bem, né? É uma questão de classe social. Não tem se configurado como um direito e muito menos para as pessoas que nós estamos falando. Então, eu acho que é preciso situar esse lugar e que luta é essa pela cidadania de que usuários? Porque, assim, os usuários que eu estou me referindo, que eu vou relatar a experiência do meu cotidiano, são pessoas que têm um sofrimento objetivo, que se refere à situação de desigualdade e injustiça social a que eles estão submetidos no seu cotidiano, privado do mínimo para a sobrevivência, e que faz com que eles nem alcancem muitas vezes essa possibilidade de uma demanda de tratamento, porque eles estão preocupados com a sobrevivência cotidiana, com se proteger no contexto da rua, por conseguir o alimento para mais aquele dia, por encontrar o canto para dormir no inverno, porque o papelão molha. Então, essas questões objetivas, elas atravessam o cotidiano dessas pessoas, e essas questões objetivas têm um efeito na subjetividade dessas pessoas, porque o sofrimento, ela é a dor mediada pelas injustiças sociais, e a gente precisa se dar conta do grau de sofrimento dessas pessoas que eu estou me referindo aqui, que eu estou considerando como não cidadãos. Geis Pinheira chamaria de sujeira humana, desnecessários sociais, castel, lixo humano e tantas outras designações que têm sido utilizadas para os usuários de crack em situação de rua. Pessoas que são extremamente ou totalmente desnecessárias para o modelo do capital e que fica difícil, inclusive, a gente pensar em cidadania, em direitos, né, em acesso a políticas públicas, quando a gente está na relação cotidiana com essas pessoas, mediando possibilidades de sobrevivência. Não é o amanhã. O amanhã, ele praticamente não existe. É o agora o tempo todo. E assim,
apesar dessa realidade dura, eu acredito, e aliás, se não acreditasse, não poderia ir todo dia para o meu trabalho, que a relação que a gente estabelece com essas pessoas faz uma diferença muito grande na vida delas. Eu vi isso no consultório de rua, onde eu me perguntava de que adianta eu vou para a rua toda semana, tem um grupo de pessoas me esperando, mas eu não tiro ninguém da rua. E aí eu descobri que eu não ia conseguir tirar ninguém da rua sozinha. Para tirar as pessoas da rua, mudar a situação dessas pessoas, a gente precisa fazer um movimento político, e aí eu acho que o valor desse congresso é esse. Nós precisamos fazer um movimento de política, de mudança dessa sociedade que exclui e mata cotidianamente essas pessoas, e que a trama discursiva e capitalista que tem por trás disso parece justificar essa morte desse lixo humano. Então a gente tem que se colocar contra esse discurso e essa forma de estar lidando com essas pessoas. Meu tempo já deve estar para o final e eu vou apresentar, eu vou pular, digamos assim, essa introdução. Eu gostaria de poder falar mais sobre isso. O ponto de encontro, ele surge por acreditar de que, mesmo sendo pouco, o acolhimento com dignidade e respeito a pessoas que nada têm, faz uma diferença na vida dessas pessoas. Geis Pinheira, numa palestra onde ele colocava assim, CAPES, um lugar para onde ir. Geis é um sociólogo baiano, já falecido, com textos fantásticos e estudos em relação ao tema, e ele falava nessa palestra como é importante para todo ser humano ter uma referência, ter uma casa, ter um lugar para onde ir, e eu diria mais, ter alguém para lhe escutar. E é por isso que todos os dias, o ponto de encontro, ele abre todos os dias. A gente tem pelo menos 50, 60 usuários de drogas, em sua quase totalidade moradores de rua, indo nesse serviço que não dá, entre aspas, nada de concreto. Não damos almoço, não damos lanche, não damos roupa, mas essa Casa Rosa se tornou o lugar para onde ir dessas pessoas que não tinham e não têm ainda nenhum lugar social. E aí eu escolho falar desse ponto de encontro a partir de uma troca. Isso está no blog do professor Nery, foi ele que concebeu esse serviço. Eu coordeno o serviço, mas a ideia e a presença dele nesse serviço é muito importante, é constante. E numa determinada situação que nós vivenciamos lá, não sei se vai dar tempo de falar tanto, mas assim, a gente tem uma resistência da comunidade onde esse serviço foi instalado, da nossa presença ali. Porque, ao contrário de onde se costuma instalar serviços como esse, o ponto de encontro foi instalado num dos bairros mais bonitos e ricos culturalmente de Salvador. Essa Casa Rosa, que vocês vão ver depois, ela é tombada historicamente e, para surpresa e uma certa revolta dessa comunidade, esse serviço foi um serviço que foi instalado para moradores de rua e tem uma verdadeira campanha de uma parte dessa população, dessa comunidade, principalmente porque tem também um comércio grande de pousadas, é um lugar turístico, para a nossa saída desse espaço. E também queria lançar aqui uma campanha em apoio ao ponto de encontro, mas isso está no final. Nesse dia, que foi um dia intenso, como são, os dias são muito intensos no ponto de encontro, não pense que é fácil essa relação cotidiana, não vai dar para entrar nisso, mas gostaria muito que pudéssemos falar mais sobre isso, talvez em outro congresso, de como é difícil também para nós trabalhadores, essa relação com a miséria, com uma relação que demanda tanto que às vezes se torna insuportável e dura, porque os usuários, quando chegam no ponto de encontro, eles não deixam do lado de fora os objetos que eles utilizam para se proteger. Muitas vezes eles entram armados no serviço, com facas. Isso faz parte da vida de quem mora na rua, a gente aprendeu isso. Eles também não entram sem a sua droga. A gente falou aqui de como a droga, como as pessoas usam drogas para não morrer, né? As pessoas usam drogas para viver, diria Geis Pinheira também. Então é lógico que eles entram no serviço, muitas vezes portando a sua droga. A gente pede que eles não usem a droga lá dentro, mas às vezes eles entram sob efeito da substância. E juntando um bocado de gente no mesmo lugar, nessas condições, pense que a nossa ideia, que é a possibilidade de interação e convívio, porque é um centro de convivência entre redes sociais diferentes, se torna de uma complexidade muito grande.
E nesse dia em particular, aconteceu uma situação e eu liguei para a Nery, que ele sempre eu tenho essa possibilidade de contar com ele, e ele escreveu isso no blog dele, que eu acho que descreve bem o que é o ponto de encontro. Ele coloca: neste ponto de encontro, essas pessoas encontram mãos dispostas a tocá-las, encontram um café, um banho, encontram ouvidos sensíveis e muita consideração pelo fracasso, numa sociedade cada vez mais exigente, competitiva e orientada pelo ter em vez do ser. Acabo de falar longamente com a coordenadora do ponto de encontro. Fico sabendo que pouco mais de uma dezena de pessoas, aquelas que não têm mais do que a violência para lidar com o mundo, apareceu no serviço. Alguns alcoolizados, provocadores, outros mais cordatos, querendo encarar os problemáticos fisicamente. Os moradores convocaram a polícia. Um proprietário queixou-se que sua família estava refém daquelas pessoas e se fazia porta-voz da insatisfação pela convivência com uma gente meio animal, meio bandida, meio drogada e só um pouco ainda gente. Na voz da minha colega diretora, um quase desespero, um quase pedido de socorro, um quase sofrimento explícito. Mas, e isto foi o que me animou, havia também em sua voz uma forte determinação de continuar buscando soluções técnicas, de lutar a boa luta. Decidi que vou ficar menos silencioso. Nesse dia, o serviço naquele momento abria, hoje ele já abre mais cedo, às 11 horas da manhã. Eu estava numa reunião com pessoas da secretaria e eu vi pela janela chegando um grupo de 10 usuários, chegando como eles podem chegar e como eles sabem chegar. Todos eram negros, alguns descalços, sem camisa, falando alto. E imediatamente, eles não estavam fazendo nada, eles só estavam chegando. Mas a polícia foi chamada naquele momento, então eles chegaram na porta do serviço, parecia mesmo um arrastão chegando, e a polícia chegou e o dono de uma pousada de frente também chegou, e eu fui para a porta para ver o que estava acontecendo. As pessoas que estavam comigo com medo foram embora, e eu abri o serviço e coloquei eles para dentro e comecei a conversar com ele. A polícia chegou, perguntou se tinha algum problema. Quem era a coordenadora do serviço? Eu disse eu. O dono da pousada chegou. Quem é a coordenadora do serviço? Eu digo, sou eu. Aí ele fez xixi na porta da minha pousada. Eu olhei para ele e ele disse, mas eu estava muito apertado. E eu não fiz xixi na porta da pousada dele. Eu fiz xixi no carro que estava parado na porta da pousada dele. E aí ele pediu desculpas e eu comecei a me reunir com ele e não vai dar para contar um pouco do que aconteceu. Só que no dia seguinte eles tentaram chegar de uma forma diferente, chegou um vindo de um lado, outro do outro, não mais em grupo, porque eles eram invisíveis e quando eles se juntaram, se tornaram visíveis e é uma visibilidade que ninguém quer que apareça. Você passa para a próxima. Volte aí, Aí eu respondi a Nery. Já acabou meu tempo? Então, eu não vou botar o que eu respondi a Nery, eu deixo aí. Eu vou colocar o vídeo do ponto de encontro, que é uma música, 2 minutos mesmo, pessoal, que coloque, porque mostra as imagens do serviço, as fotos dos usuários, e depois eu volto para essa imagem, que é a campanha que a gente está fazendo. Não é uma campanha de forma alguma contra a comunidade do Santo Antônio, eu quero deixar isso aqui claro. Na verdade, depois dessa situação, que foi uma situação muito triste, só um pouquinho, gente, só para eu parar. Eu subi e comecei a chorar, porque foi muito duro tudo o que aconteceu. E eu digo para vocês que eu chorei primeiro por aqueles usuários que eu atendo todos os dias, que aparecem no serviço e que o tamanho da miséria e do sofrimento deles, das condições objetivas, das violências que eles vivem no cotidiano, é algo que impacta nós, trabalhadores, e que, assim, não temos respostas imediatas a dar. O meu município não tem uma casa de acolhimento transitório, não tem um leito em hospital, só tem 3 CAPs AD para um município de 3 milhões de habitantes, não tem nada proposto pela RAPS, e a gente realmente não tem muito o que ofertar. Eu sinto pela comunidade do Santo Antônio, que sente efetivamente o impacto daquilo que ela não quer ver. Nas falas das pessoas, inclusive tem uma campanha no Facebook para que a gente saia, eles colocam, mas nós agora do Santo Antônio somos responsáveis por toda a miséria social de Salvador.
Nós temos que conviver com essas pessoas, querem montar uma Cracolândia aqui no Santo Antônio, nós temos que aceitar, não, vamos barrar esse serviço, vamos tirar esse serviço daqui, porque é o que a sociedade, na verdade, ele reproduz, o que a sociedade grita o tempo todo. Nós não queremos ver essas pessoas, nós não queremos tomá-las como parte, que é a realidade, do problema que nós produzimos. E sentir assim também muito o sofrimento meu enquanto coordenadora e da minha equipe no cotidiano de uma relação sem ferramentas dignas para lidar com tudo aquilo que cotidianamente nós enfrentamos. Aí eu vou colocar esse vídeo e encerro minha fala. E o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem passarinho pra nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Obrigada. Eu queria que você voltasse na página do Eu Apoio, ponto de encontro. Espero que vocês entrem na página. A gente entrou criamos uma página no Facebook que tem esse Eu Apoio, querendo dizer mais uma vez para vocês que não é um apoio não é contra a comunidade, mas pelo contrário, é o apoio pela implementação, é a luta pela cidadania, né? E é o apoio pela implementação de serviços não mais tão distantes, longe da cidade, onde ninguém veja, mas serviços como esse precisam ser implantados em locais onde há vida. Se a gente quer possibilitar a convivência das pessoas, a gente tem que estar no lugar onde tenha vida e possibilitar e fazer com que essa interação aconteça. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu já passo imediatamente a palavra para o Aldo Zaiden para fazer as suas considerações.